O boxeador italiano Sir Giacomo Di Monte, conhecido pelo codinome Buffalo, campeão mundial de boxe sagrado pela Federação Internacional, anunciou sua precoce aposentadoria do mundo do atletismo, ainda no auge de sua carreira. Os rumores começaram após Sir Di Monte retornar de uma viagem de férias para a Alemanha. Por lá, ele acompanhou a cerimônia da 11ª Olimpíadas de Verão, sediadas em Berlim. A história de sua aposentadoria foi confirmada por seu empresário, Angelo Del Pino. Segundo Del Pino, Sir Buffalo tardou a retornar para sua principal residência, nas regiões afastadas da cidade de Milão. Di Monte regressou sem nenhum de seus pertences, além das roupas que carregava no corpo e um trapo velho e sujo. Quando foi questionado por Del Pino, o boxeador afirmou que era preciso abandonar sua velha vida, deixar seus desejos e anseios pecaminosos para trás. Dentre isso, ele deveria retirar-se dos mundos dos rings. Os companheiros de luta e amigos, assim como seu empresário, não conseguiram mais contato algum com Buffalo. Todas as terras, bens e posses de Sir Di Monte foram doadas para uma igreja católica nos subúrbios de Madrid, na Espanha. E este foi o último relato das atividades de Giacomo Di Monte. O motorista vociferou em deboche. Este homem certamente enlouqueceu. Todos os homens estão fadados a isso, o passageiro respondeu. Seu tom de voz era pacífico, como ondas que se chocam às pedras. É o que dizem. Ele ponderou por instantes e prosseguiu. Esses lutadores, não sei, devem levar tanta pancada na cabeça que seus miolos se perdem nos rings por aí. Uma garoa fina banhava o Pontiac preto que cortava pelas ruas da cidade de Madrid. Aquele carro, famoso por revolucionar a indústria com seu motor de 8 cilindros, transportava dentro de si segredos profundos e intrínsecos para a existência humana. O motorista, Lorenzo Carlos, um homem por volta de seus 50 anos na fase transitória entre a vida adulta e a velhice, rumava para o centro da capital espanhola, próximo ao Palácio Real de Madrid e à Praça da Espanha. Longe das regiões banhadas pelos horrores da Guerra Civil, lugar onde as famílias poderosas da Espanha bebiam e celebravam em comemoração de seus próprios patrocínios na ferrenha batalha entre exército e população. Vindo de uma família de castelães e zeladores, Lorenzo sempre fora habituado com trabalhos de servidão e não tardou a se acostumar com o fardo de dirigir pelas ruas de Madrid, já que a missão de servir na guerra não lhe foi incumbida. Graças à tecnologia introduzida pela Ford em 1922, os carros já eram equipados com rádios e este era o principal companheiro de Lorenzo pelas estradas. Por intermédio deste complexo equipamento, o motorista acompanhou a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Berlim, indo contra o próprio movimento de boicote promovido por seu país. Ouviu sobre as conquistas dos nacionalistas, sobre todos os acordos feitos e como a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e outros países infeririam na Guerra Civil. Escutou Singing in the Rain, de Cliff Edwards, tocar a esmo no aparelho e agora prestava atenção na notícia da aposentadoria repentina de Giacomo Di Monte. O passageiro encontrou Lourenço nas regiões da fronteira entre Valladolid e Madrid. Ele vinha de Bilbao, precisamente de Porto de Bilbao, onde havia desembarcado de um navio inglês. O homem estava nas dependências do Reino Unido para tratar de assuntos inacabados com Edmund, um antigo companheiro, e regressava para a capital espanhola a fim de finalizar um último ponto em aberto de sua vida passada e, finalmente, encontrar a paz necessária para iniciar sua nova jornada, começar uma nova história. Na ocasião, sua cabeça era escondida por um chapéu, que não retirou mesmo do carro. Seu corpo era revestido por um gigantesco e pesado casaco escuro, e suas mãos tateavam o conteúdo dos bolsos do agasalho. No interior do bolso esquerdo, ele esfregava seus dedos ao longo de um terço. O crucifixo tinha cerca de 6 centímetros de altura e estava preso em um colar repleto de pequenas esferas de madeira. Estas, por sua vez, alocadas a um fio de nylon. Aquele objeto era o símbolo máximo de sua fé, e por mais que toda a sua crença e sua visão de mundo foram abaladas dias atrás, ele sentia que o crucifixo ainda possuía um poder inestimável, uma fonte de energia eterna e mais forte do que tudo o que existe neste mundo e sob este. Ele viu o que a fé no Senhor Deus era capaz de fazer com os homens, e, por mais que os horrores deste universo se acumulassem, o passageiro apenas enxergava nisto uma forma pessoal de fortalecer sua crença na soberania divina. No bolso direito, sua mão tocava um metal frio que o fazia se conectar diretamente com a maldição que presenciou recentemente em sua vida. O homem segurava com as pontas de dedo um soco inglês banhado a prata. No centro da arma, um crucifixo fora entalhado e aquele objeto, o punho de Deus, como gostava de chamar, era um de seus únicos companheiros que restaram. Lorenzo Carlos não sabia que transportava consigo o próprio Giacomo Di Monte, em carne e osso. O motorista do Pontiac não foi capaz de reconhecer Buffalo nas proximidades de Bilbao, e também não conseguiu diferenciar sua voz quando ouvira. Ele, que sempre foi um admirador dos esportes viris, imaginou por anos como seria seu encontro com Sir Di Monte. Porém, quando isto finalmente aconteceu, Lorenzo apenas viu um brutamonte escondido atrás de roupas com os olhos fundos, pés de galinha e outras rugas, que indicavam diversas noites mal dormidas, uma barba descuidada que começara a brotar de seu rosto, carregando nada além de uma maleta retangular de metal com tamanho médio. Ninguém, além de Buffalo e Edmund, reconheciam o que a maleta portava em seu interior. O boxeador aposentado gostaria de manter assim.
Quando toda a loucura se encerrou e Cthulhu submergiu novamente aos mares, Sardimont sabia que o seu Necronomicon caísse novamente em mãos erradas. Ele não seria capaz de conter o poder do livro de todas as criaturas sem os seus companheiros de guerra, sobretudo sem seu mestre e amigo Dom Azaghal. Por isto, assim que Búfalo saiu das dependências de Heligoland, o único sobrevivente do sacrifício final encontrou Edmund, antigo servente do manicômio de Newcastle, e de seu companheiro de anos, Thomas Faraday. O Brutamonte estava perdido e sem propósito na embarcação de Tesla, o último grande invento de Faraday antes de morrer. Edmund. Búfalo atraiu a atenção do servente quando sua pequena lancha se aproximou. Ele seguiu. Pelo jeito, seremos apenas nós dois. Precisamos nos ajudar para impedir que toda esta merda aconteça novamente. O Brutamonte grunhiu em concordância e, pelo decorrer de alguns meses, trabalhou junto a Sardimont em um novo projeto. Eles foram diretamente para a mansão Faraday. O local já estava abandonado e quase nada permaneceu ali. Os serventes, recebendo a notícia que seu senhor havia morrido, pegaram o que puderam e desapareceram. Os demais bens de Faraday, como os diversos carros que possuía na garagem, foram levados pelo Banco de Londres. Thomas Faraday tomou um empréstimo milionário com seu gerente, assegurando-o com todos os bens e propriedades de sua família e linhagem. Quando encontraram seu corpo na ilha de Heligoland, território alemão, junto a diversos outros soldados nazistas, o Banco de Londres passou a retirar os pertences de Faraday sem nenhuma comoção. O governo bretão, junto das forças do Império Nazista, reuniram esforços para investigar os horrores que aconteceram. Contudo, quando a Inglaterra se deu conta de que aquela ilha era uma base secreta de operação alemã, onde cultistas do exército assassinavam friamente inocentes em sacrifícios e rituais pagãos, as relações entre os países se estreitaram e os rumores de mais uma grande guerra retomavam a sussurrar. Giacomo de Monte, sentado no Pontiac de Lourenço, passeava com seu olhar entre os casarões de Madrid, que surgiam quanto mais próximos do centro ficava, e a maleta de ferro que repousava em seu lado. A mala carregava em seu interior o livro dos mortos, o Necronômicon. Apesar da vitória do seu grupo contra as forças ocultas, a voz daquele escrito antigo não tardou a voltar a despertar com seu poder e esplendor convidativo. O trapo velho não se mostrava mais eficiente para conter os diversos solavancos do Necronomicon. Naquela altura, Sardimont reconhecia a vida própria que o livro trazia. O escrito dos mortos realizava constantes tentativas de se abrir para Búfalo e Edmund. Durante o retorno dos únicos sobreviventes em diversos momentos, eles se impediram mutuamente de se deixarem vencer na batalha contra a voz do escrito e, resistindo às tentações, retornaram para a mansão. Giacomo de Monte encontrou os antigos escritos de Thomas Faraday. Naquelas páginas, achou algumas anotações e esquemas de diferentes espécies de gaiolas de Faraday. Dentre estas, uma em particular lhe caiu a atenção. Era a construção de uma maleta, que, em seu interior, armazenava uma pequena bateria de carro, responsável por gerar a fonte de energia necessária para produzir o campo eletromagnético que era capaz de cessar a voz do Necronomicon. Edmund estudou os esquemas e, com a ajuda de Sardimont, ele construiu a maleta que Búfalo carregava. Dentro da mala de ferro, a voz do Necronomicon permanecia calada, silenciada pelas ondas eletromagnéticas. Provavelmente esse tal de Búfalo se envolveu com alguma garota, Lorenzo voltou a falar, poucos minutos depois, e teorizou. Esse cara sempre foi mulherengo. Não iria estranhar nem um pouco se abandonasse tudo por uma chica caliente ou por alguma outra mulher que ele encontrou lá nos Jogos Olímpicos, ou por alguma alemã bonitinha. Se bem que ele não deve falar alemão. Eu sei falar alemão, Giacomo de Monte pensou. Seu país não abominou essa cerimônia? Por debaixo da sombra do chapéu, Sardimont encarou o motorista. As Olimpíadas não deveriam acontecer aqui em Barcelona? Sim, pois é. Esses poderosos tentaram nos convencer. Lorenzo virou a cabeça para olhar o passageiro. Mas não tem o que fazer, a gente já estava no meio do inferno. Por que não podíamos curtir um pouco da normalidade? Ah, meu senhor. Búfalo baixou os olhos para a maleta e sua visão por um milésimo de segundo se alterou. Ele se viu de volta ao interior secreto do Estádio Olímpico de Berlim, com seu amigo Dr. Stephen Howard Phillips Venkman em seus braços. Ele não possuía mais rosto, apenas um espaço vazio rodeado por vermes. De Monte estava novamente com a arma apontada para a cabeça do cientista, cercado e encharcado de tristeza, suor e sangue. Giacomo falou. O inferno é bem pior do que isso. Sem saber ao certo motivo, o motorista congelou com a fala do homem. Ele voltou seus olhos para a pista. Suas mãos embebedaram o volante do veículo de suor. Seus braços se estremeceram e um calafrio se sucedeu da ponta de sua coluna, seguindo todo o seu dorso até arrepiar fio a fio de seu cabelo. Por instantes, ele pôde jurar ouvir uma voz. Uma fala jovial, potente, pacífica e convidativa, passeando por seus ouvidos, soando e entoando dentro de sua própria mente.
O inferno é apenas uma história para tolos acreditarem, para criaturas fracas e falhas acharem que sua mísera vida significa algo perante a magnitude e amplitude de todo o universo. Ah, meu pobre rapaz, tem tantos segredos que os falsos profetas escondem por medo daquilo que não são capazes de compreender. Não, o inferno não é pior. Assim como o céu não é um lugar melhor, existe apenas um modo de vida ideal que sobrepõe todos os outros, e ele só acontecerá quando o meu Deus, o seu Deus, o nosso verdadeiro Deus, Cthulhu reinar. A postura de Lorenzo se enrijeceu. Sua garganta se secou e a pista pareceu passear sobre o seu olhar. Ele não conhecia aquela voz, muito menos o que Cthulhu deveria significar. Contudo, o motorista sentiu tanto poder e certeza no tom daquele mensageiro que passou a duvidar de suas próprias crenças. Lorenzo se identificava como um católico. Apesar de há anos não professar dessa fé e muito menos se aprofundar em seus ensinamentos, sua família sempre foi muito envolvida na igreja, mas ele não fazia questão de prosseguir neste caminho. A existência de um Deus e que ele havia enviado seu único filho, Jesus, para morrer em favor da humanidade, era algo que Lorenzo acreditava, ao menos até segundos atrás. Sr. Dumont pressentiu o mal se fazer palpável naquele carro, porém, cria que sua fonte era um decronômico. Ele não possuía o mesmo grau de ensinamento religioso que seu mestre Dom Azaghal, mas com base em tudo que ele lembrava e que lhe foi transmitido, Búfalo rezou um silencioso Pai Nosso. Nenhum som era emitido por sua boca. Seus lábios apenas se movimentavam, formando cada palavra daquele credo. A oração era destinada em favor daquele motorista do Pontiac que o permitia rumar a seu objetivo. O Amém formalizou na boca de Giacomo de Monte, simultâneo à chegada do veículo à esquina onde o prédio imponente estava. No mesmo edifício onde ele veio pouco antes de seu grupo rumar ao sacrifício final. Uma placa externa apresentava as inscrições Academia DIA. Para os exclusos, aquilo significava apenas Direito e Arquitetura. Mas para aqueles que realmente sabiam o que acontecia ali, as verdadeiras palavras eram Deus e Audácia. Búfalo, por instantes, retirou sua mão de seu terço, e em um bolso interno do casaco puxou uma nota amassada. O papel bege apresentava impressa a figura da monarquia espanhola e possuía a inscrição de 100 pesetas, valor que o motorista havia combinado ainda em Bilbao. Lorenzo, com muito esforço, se desvencilhou do volante para pegar o dinheiro e, com a mão trêmula, jogou a quantia no banco ao seu lado, sem ao menos guardar o porta-luvas. Tenha uma ótima estadia em Madrid, senhor. Ele gaguejou, engolindo em seco, ainda aterrorizado por aquilo que ouvira. Búfalo pegou seus pertences e saiu do carro. Apesar de não ter nenhuma dúvida acerca do que faria, o frio acertou em cheio o estômago do lutador aposentado. Sua mão esquerda segurava com firmeza a alça da maleta que, mesmo com tão poucos itens, parecia pesar tanto quanto seus halteres. Mas Dumont sabia que aquele peso, em suma, não era físico, era do fardo que ele suportava por portar o livro. Sua mão direita, por sua vez, calçava nos dedos o soco inglês. O objeto de prata nunca pareceu servir-lhe tão bem. A casa, além de abrigar os estudantes de Direito e Arquitetura, também era a sede da Opus Dei, a vertente teológica pela qual Dom Azaghal dedicou sua vida e ensinou Dumont a seguir. Em sua última estada aqui, Búfalo, amando de seu mestre, veio entregar uma carta contando sobre os horrores que lhe sucederam no manicômio de Newcastle, a fim de receber uma direção da alta classe católica. Contudo, o que aconteceu foi bem diferente do que Giacomo poderia prever. Sir Giacomo de Monte, seja bem-vindo. Um jovem de 20 anos o saudou logo na entrada, com apenas um aceno de cabeça. Giacomo respondeu. Búfalo não precisou retirar seu chapéu, endireitar sua postura, ou ao menos se apresentar para que o rapaz soubesse quem era. Uma pontada de ansiedade despertou no boxeador aposentado, mas ele não tinha tempo hábil para averiguar. Já sabendo para onde ir, Sr. Dumont passou pelas mesmas salas de estudos e dormitórios, pelos corredores largos que pareciam estreitos com a quantidade de estudantes que se abarrotavam. Pelo caminho, alguns homens acinaram ao visitante de maneira respeitosa, com toda a educação que se espera de um membro de uma família tradicional de alta classe na Espanha. O corredor desaguava para o mesmo escritório. Na porta, um estudante com cerca de 23 anos, vestes formais e cabelos bem cortados, se encontrava de pé numa postura de guarda. Seus braços estavam por trás do corpo e seu peito se estufava. Sir Dumont, o jovem anunciou com um sorriso largo no rosto, e disse: Estávamos esperando ansiosamente pelo seu retorno aqui nesta residência. Pode entrar. Fique à vontade. Que Deus abençoe sua alma, meu filho. Búfalo abençoou de maneira respeitosa. Apesar do motivo pelo qual estava ali, ele sabia que aquela alma, aquele rapaz, não tinha envolvimento nenhum em todo o caos. Seguiu dizendo: Não é mais necessária a sua presença aqui. Pode seguir com seus demais afazeres, que eu lhe chamo quando precisar. Muito obrigado, senhor. O jovem abriu a porta para Búfalo adentrar e, na sequência, se desfez da sua compostura. Fechou a entrada e saiu de seu posto.
O interior da sala permaneceu praticamente intacto. A parede posterior apresentava o grande crucifixo de madeira ainda mais brilhoso. No lado esquerdo, uma prateleira de madeira continha livros a se perder de vista, todos com uma temática religiosa. No lado direito, algumas janelas pequenas em altura e largas em comprimento permitiam a passagem da luz da noite. E na parede em que estava a porta pela qual o visitante adentrou, alguns quadros refletiam cenas clássicas de batalhas cristãs descritas nos escritos sagrados, principalmente pinturas do Apocalipse. A sala era iluminada por uma única luz elétrica posicionada no centro do ambiente. Na parte posterior, um homem estava debruçado por uma mesa. O rapaz, mais novo que Buffalo, tinha por volta de seus 38 anos. Também trajava roupas formais e possuía uma boa aparência. Ele estava escrevendo com calma em folhas amareladas. A tábua também continha diversas pilhas de papel, além de uma Bíblia Sagrada aberta no texto de Gênesis, que falava como nós, seres humanos, somos criados para o serviço. Ao lado da palavra divina, um pedaço de pano marrom mostrava uma suástica nazista, o símbolo de supremacia do partido alemão. Buffalo, em seu encontro anterior, soube que o líder da Opus Dei simpatizava com o movimento da raça superior liderado pelo Führer Adolf Hitler. Todavia, o que lhe era oculto agora estava escancarado. Deus lhe abençoe, Sir Giacomo de Monte. Ele sorriu e estendeu sua mão. E continuou. Esperávamos por ti. O Führer não se alegrou muito com o que aconteceu em Heligoland, mas eu o assegurei de que faria a coisa certa. Sabia que você precisava apenas eliminar as maçãs podres de seu grupo que tentariam a todo custo lhe impedir de cumprir a verdadeira missão. Buffalo não fez menção de beijar a mão do líder José Maria Escrivá de Balaguer. O fundador da Opus Dei recolheu seu braço insatisfeito pela atitude de Sr. Dumont. Lamento que no processo nós perdemos um dos nossos melhores párocos, mas tenho certeza que o sacrifício de Dom Azaghal não foi e nunca será em vão, Sr. Escrivá afirmou levando a mão sobre a parte esquerda de seu peito. Certamente não será. Por baixo da sombra do chapéu, Buffalo sorriu. Creio que você carrega o Necronomicon nessa maleta, o líder afirmou, apontando o dedo para a mão esquerda do boxeador. Com o livro em mãos, poderemos retornar à nossa missão e finalmente trazer a verdadeira e genuína paz para este mundo tão pacato. Essa paz já chegou ao mundo, Buffalo respondeu. Ela chegou ao mundo através do sacrifício do nosso Senhor Jesus e se manteve intacta graças à morte de muitos inocentes, dentre estes Dom Azaghal. O que você está querendo dizer com isto, meu filho? Sr. Escrivá levantou de seu assento e contornou a mesa. Nós sabemos que a morte de Cristo foi necessária para lavar os pecados do mundo. Mas dessa vez precisamos de mais. Precisamos de Cthulhu. Ouvir o nome daquele demônio monstruoso fez Buffalo estremecer. Sua memória revisitou o último pesadelo que ele foi obrigado a presenciar, algo que quase lhe custou a sanidade. O veterano se viu nas ilhas de Heligoland, paralisado na bateria antiaérea, frente à gigantesca abominação do inferno que fracassava em sua tentativa de emergir ao mundo. Ele viu seu amigo Thomas Faraday sumir numa nuvem de poeira, fragmentos, delitos e sangue. Viu seu mestre Dom Azaghal e seu companheiro Jimmy O'Flanagan serem consumidos por uma bola de fogo. Ele enxergou algo que jurou nunca mais presenciar, custe o que custar. Buffalo não parou nisto. Depois, sua visão foi tomada por aquele cenário catastrófico que Nyarlathotep, o Deus mensageiro, levou. Ele estava novamente em uma guerra, desta vez mais velho e experiente, servindo com o exército inglês contra as forças alemãs. Graças àquilo, Giacomo de Monte sabia o que tinha que fazer. Sabe, Escrivá, este é meu último dia em Madrid. Depois partirei para a Itália rumo ao Vaticano. Buffalo colocou a maleta no chão e passou a retirar lentamente sua mão direita do bolso, e continuou. Vou continuar minha formação para ser um padre. Com a bênção do Papa Pio XII, prosseguir nos caminhos sagrados que Dom Azaghal me guiou. A partir de amanhã, começarei a trilhar rumo à santidade. Serei alguém melhor para nós e nosso mundo. Mas só amanhã. Hoje eu ainda sou um pecador, e como pecador, jurei vingança a todos aqueles que tentaram destruir este mundo. Matei alguns nazistas naquela ilha e algumas aberrações que também estavam envolvidas se foram. Mas é preciso que todos os envolvidos morram. Você é um deles. Antes de Escrivá absorver todas as palavras que lhe foram proferidas, o punho de Deus de Buffalo acertou em cheio o seu queixo. A arcada dentária do líder da Opus Dei se deslocou e sua boca se encharcou de sangue, líquido este que passou a sujar o carpete no chão. Giacomo de Monte não parou por ali. O próximo golpe foi certeiro no olho direito do homem, mudando os óculos em seu rosto e inchando o local do golpe. Escrivá caiu no chão. Sr. de Monte montou sobre o dorso do oponente e prosseguiu com mais golpes em sua face. Como um verdadeiro boxeador profissional, ele alternava entre sua mão desnuda e seu soco inglês. Sr. Escrivá não conseguia respirar direito. Suas narinas estavam inundadas de sangue. Seu nariz havia quebrado e ele não conseguia gritar. Toda vez que abria sua boca, cuspia fragmentos de dentes e rios do líquido vermelho.
Ele não conseguia enxergar Giacomo de Monte. Seus olhos estavam inchados e por isso sua vista se embaçou. Toda vez que o suor tocava a pele de seu rosto, ele ardia tal qual as brasas de Cátia Flávia, o lança-chamas de O'Flanagan. José Maria Escrivá via a morte chegar e seu rosto não era nenhuma das 999 faces de Nyarlathotep. Ele ouvia seu último suspiro querer escapar de sua boca e seu som não era pacífico e jovial como o do Deus mensageiro que lhe prometeu as maiores riquezas deste mundo. Ele sentiu uma mão puxar seu corpo, mas não era a mão de Deus o levando aos céus e não era uma das mãos de Nyarlathotep o guiando para a redenção. Giacomo de Monte continuou com seus pesados punhos marcando o rosto de José Maria Escrivá. A cada golpe, a face de seu oponente se tornava avermelhada e desfigurada, mas aquela visão não era nada comparada a enxergar o seu companheiro Venkman perder sua sanidade e tornar-se um homem sem rosto. O som que seu inimigo trazia era duro, seco, penoso e vazio. Os movimentos de Escrivá eram limitados a saltar e voltar ao chão, se prendendo no limitado espaço entre o carpete e as pernas de Sir de Monte. E percebendo que José Maria Escrivá não iria mais apresentar risco algum para mais ninguém, Búfalo cessou momentaneamente seus golpes. Com sua mão esquerda, ele limpou o máximo que conseguiu o sangue e os fragmentos de pele que se grudaram ao soco inglês e se preparou para finalizar, de uma vez por todas, aquela cena de catástrofe. Que o punho de Deus te leve para o inferno. Giacomo de Monte concentrou toda a força de seu corpo para seu braço e o baixou com velocidade de um búfalo em direção à testa de José Maria Escrivá. Sir de Monte se colocou em pé, guardou seu soco inglês de volta no casaco, pegou a maleta do chão e, no último vislumbre a San Escrivá, Búfalo enxergou a marca do crucifixo talhado no punho de Deus decorar sua testa. O Punho de Deus, por Thiago Dias Monteiro. Conto baseado na aventura do Nerdcast RPG Call of Cthulhu. Narração, Gabriel Garcia. Produção, Estúdio GGAC.